Olá pessoal, eu sou a Mind Aleatória e agora a gente está num cenário diferente, né, que eu não trago muito para esse canal, mas como a gente vai focar em livros, de vez em quando esse cenário vai aparecer, tá, gente? Que é o cenário da minha estante de livros e que tem a minha coleção de câmeras. E hoje eu vou dar algumas dicas para vocês de quem quer começar a criar o hábito de leitura e está com dificuldade ou ainda não tem esse hábito e quer começar, ainda mais aí no início de 2006, quer começar a criar esse hábito. Eu vou dar algumas dicas, isso porque eu sou uma pessoa que tem o hábito de leitura há mais de 10 anos. Eu acho que eu comecei a ler em 2008, se não me engano, 2008, 2009, não lembro mais ou menos a data, mas desde então eu tenho o hábito de leitura recorrente. Então eu vou dar algumas dicas para vocês como uma leitora experiente. Óbvio que as minhas dicas não é a verdade absoluta, mas foram coisas que funcionaram para mim e pode funcionar para você. Primeiramente, se você não tem um hábito de leitura, a minha dica é escolher um tipo de livro específico para você criar esse hábito e também para você descobrir qual é o gênero literário que você mais gosta. E é livros infanto-juvenis. Ah, mas eu não gosto de livro de criança, eu sou adulto. Gente, livro infanto-juvenil não é livro bobo. Não é livro que aborda temas bobos, tá? São livros que abordam temas bem sérios, bem pertinentes e vão te dar bastante reflexão sobre muita coisa. Então, não subestime os livros infanto-juvenis. E por que eu dou a dica de você começar por eles? Primeiro, porque ele tem uma linguagem simplificada. Ele é feito para crianças no fim da infância e pré-adolescentes. Então ele vai ter uma linguagem simples, eles vão ser histórias mais tranquilas, né? E com uma linguagem mais simplificada. Então, para quem não tem o hábito de leitura, começar por livros que têm uma linguagem mais simplificada vai ser mais fácil para criar esse hábito. Fora que as histórias, elas fluem de forma mais rápida, elas são histórias mais rapidinhas. Por mais que o livro seja tipo mais grosso, que nem esse aqui, eles são, cheio de gravuras, a letra é maior, sabe? Então, a história flui um pouco mais, assim, é uma história mais fluida, vai ser mais fácil para quem não tem o hábito de ler. Então, por isso que é uma linguagem mais simplificada, justamente para quem não tem esse hábito. Então, é muito interessante. E você pode explorar vários estilos, né? Você pode ir para o estilo de aventura, que é esses dois livros aqui, que fala bastante sobre aventura. Você pode ir para o romance infanto-juvenil, tem romance infanto-juvenil, ou você pode ir para o terror infanto-juvenil, né? Coraline é um terror infanto-juvenil. E daí você vai descobrindo, né, com uma leitura mais simples e mais fluida, qual é o gênero literário que você mais gosta, que mais te interessa, que mais prende a sua atenção, para daí quando você migrar para os livros mais adultos, digamos assim, para os livros que não são infanto-juvenis, você já meio que encontrou os estilos que você mais gosta, né, os gêneros literários que você mais gosta, e aí você vai focando naquilo que você mais gosta, focando naquilo que vai ser o teu interesse, vai prender mais a tua atenção durante a leitura. Se você tem dificuldade de prender a sua atenção durante a leitura, eu não consigo prestar atenção enquanto eu leio, eu perco a minha atenção muito rápida. Mangás e HQs é a melhor forma de você treinar a leitura quando você ainda tem dificuldade com a questão de perder a atenção, perder o foco durante a leitura. Por quê? Porque vai ter um incentivo a mais no mangá, que é justamente a imagem. Então, além de ter menos texto, né, para quem tem essa questão de perder muito a atenção, isso vai ser interessante, porque é menos texto, vai ter um estímulo a mais para te prender a atenção, que são as imagens, as gravuras. E daí, isso daqui vai ser muito benéfico para você começar a criar o hábito por leitura sem prender tanto a atenção ou exercitar para você ter mais atenção, porque mangá, HQ, tem um estímulo extra, que é o estímulo das imagens, tá? Então, eu super recomendo, se você tem esse problema e não consigo prestar atenção, comece por mangás e HQs. E sim, mangá, HQ é leitura, gente, é leitura. É uma forma de ler, é um formato de ler, e é uma forma bem interessante de você
começar a criar o hábito de leitura se você tem problema com a atenção. Porque você vai ter esses estímulos a mais e depois, com o tempo, você vai migrando para livros e daí você começa com livros menores, né? Tipo, que nem esse aqui, ó. Livros menores, né? Você começa com livros mais finos e depois você vai indo para os livros mais grossos. Coisas que você deve evitar quando você ainda não tem o hábito de leitura. Livros clássicos, livros antigos, livros que foram escritos em 1900, lá vai bolinha. Evita esse tipo de livro, porque esse tipo de livro tem uma linguagem de outra época, de outra década. Isso significa que você que não tem o hábito de leitura, você pode acabar não se adaptando a essa linguagem. Geralmente, quando a gente ainda não tem o hábito de ler, quanto mais simples for a linguagem e a abordagem do livro, melhor para a gente conseguir ler. Depois que a gente já tem o hábito, a gente pode ir para leituras que tem uma linguagem de outra época, de outra década, uma linguagem um pouco mais complicada, um pouco mais rebuscada. Daí você pode ir indo para esses outros livros. Então, evita os clássicos, que são aqueles livros que já foram escritos em 1900, lá vai bolinha. Evita esse tipo de livro. Também outra coisa que você deve evitar, os calhamaços. Eu sei que, dificilmente leitor iniciante vai começar pro calhamaço, tá? Até porque leitores experientes às vezes evitam eles. Mas se você, gosta do filme do It a Coisa e quer ler o livro do It a Coisa, evita começar por ele, por It a Coisa, porque é um baita de um calhamaço, um livro grosso, que é denso, que vai demorar bastante, e você que não tem um hábito de leitura, que não tem aquela rotina de leitura, aquilo pode te travar e te afastar da literatura. Então, não começa por calhamaço. Você não precisa começar por livros extremamente finos, mas não começa por calhamaço, tá? Fica a dica aí. Calhamaço é para quando você já tem o hábito de leitura. Outra dica muito importante, inclua a leitura na sua rotina, né? Reserve um tempo do seu dia para ler. Você tem a sua rotina, você acorda, você toma o seu café da manhã, você faz alguma coisa, e em algum momento do seu dia, você vai ter 30 minutos ou 20 minutos à toa. Reserva esse livro para ler. Eu, quando tinha uma rotina mais atarefada, eu lia no ônibus, né? Eu pegava ônibus para ir para a faculdade, às vezes eu pegava ônibus para ir para o trabalho. Era 20, 30 minutinhos de ônibus ali, eu lia alguma coisa. Também criei o hábito de ir 30 minutos antes para a cama para ler. Isso também. Então, reserva um tempo do seu dia para ler. E você não precisa ler horas e horas e horas por dia. 20 minutos por dia, 15 minutos por dia já é o suficiente. O interessante é que você leia todo dia. Pode ser 10 minutos de leitura por dia, mas que leia todo santo dia. Então, isso é o mais interessante para você criar o hábito. Não é a quantidade de livros e a quantidade de tempo que você lê, mas a constância. A rotina de ler todos os dias ali, pelo menos 10 minutinhos, 15 minutinhos. Então, sempre reserve isso. Outra dica que eu dou, não comece a ler digitalmente, a menos que você tenha Kindle. É muito difícil um leitor iniciante já começar a ler e ter Kindle e comprar Kindle, e eu acho que você não precisa, porque existem vários sebos que vendem livros de forma bem barata, você pode encontrar livro por R$5, por R$10, por R$15 em sebo. Então, comece evitando ler digitalmente. Por quê? Ler no celular, no tablet, no notebook, tem a luz, né? A luz da tela. E essa luz da tela, ela não é muito boa para ler, ela é muito confortável. Então, você pode ter desconforto durante a leitura. Então, se você não tiver Kindle, que o Kindle tem aquela questão de adaptar a luz, comece lendo com livros físicos mesmo, né? Evite ler no digital, porque a tela pode te atrapalhar, pode te desconcentrar, né? A luz da tela, eu não consigo ler digitalmente. Eu não tenho Kindle, eu leio livro físico e eu não consigo ler digitalmente por conta da iluminação da tela. Por mais que você abaixe a iluminação, quando você abaixa a iluminação, você não consegue ler porque fica escuro. Então, assim,
não, não recomendo você começar a tentar criar o hábito de leitura, ler digitalmente sem você ter um Kindle. E não, você não precisa ter um Kindle para começar a ler, você precisa ter só um livro, um único livro. Inclusive, se tiver biblioteca municipal na sua cidade, você pode pegar os livros emprestados na biblioteca municipal da sua cidade. Você não precisa nem se preocupar em comprar livros, tá? Então, você não precisa começar esse hábito de leitura de uma forma hiperconsumista. Eu sei que, né, hoje em dia, o hobby de literatura, o capitalismo deu uma afetada neste hobby em alguns aspectos, mas você não precisa, né, começar dessa forma, você não precisa comprar vários livros, você não precisa ter um Kindle, você precisa ter um livro. E nem precisa ser seu, pode ser um livro emprestado, pode ser um livro doado, ou pode ser um livro pego numa biblioteca pública. Você não precisa, né, comprar, né, vários livros ou ter um Kindle para começar esse hábito de leitura. Até não recomendo fazer grandes investimentos, porque Kindle é uma coisa meio cara. Então, não recomendo fazer grandes investimentos até que você tenha esse hábito de leitura por pelo menos uns 6 meses, porque vá que você desista desse hobby. Pode acontecer, né? Às vezes a gente começa um hobby e desiste. Daí você foi lá e comprou um Kindle de R$1.000. Então, não recomendo. E bom, essas foram as minhas dicas, assim, que foram dicas que eu sempre dou para iniciante e que eu também peguei essas dicas no início aí, de quando eu comecei a ler. Tudo bem que eu comecei a ler, eu era adolescente, mas ainda assim, essas dicas funcionaram super pra mim. Eu descobri quais os estilos que eu gostava, eu consegui começar a ler com mais frequência, todos os dias, então são dicas aí que funcionou pra mim e pode funcionar pra você. Se você é leitor experiente, tem mais alguma dica que você queira, né, compartilhar, deixa aí nos comentários. E bom, é isso, gente. Tchau, tchau.